A revista Veja acabou de publicar em seu site, e que será também reportagem da edição da próxima semana, um artigo sobre os extremistas bolsonaristas. Nesse artigo em particular, que eu vou deixar o link para vocês aqui no comentário fixado, fala de alguns deles, né? Fala principalmente da Sarah Winter, fala do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos e também do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que foram 4 pessoas que simbolizaram o radicalismo de certas figuras do bolsonarismo. Apoiadores do Bolsonaro, como a Sarah Winter, que chegaram, possivelmente, né, estão sendo investigados por isso, chegaram a cometer possíveis crimes e estão, alguns deles, presos, né? A Sarah Winter está em prisão domiciliar, o Oswaldo Eustáquio, ele chegou a ser preso numa prisão normal, se machucou, e agora está em prisão domiciliar também, porque depois que ele se machucou, parece, até ontem a mulher dele publicou que ele está paraplégico. Ele foi arrumar o chuveiro na cela dele, escorregou, quebrou acho que o vaso sanitário, escorregou e se machucou, e parece que ele está agora sem movimento das pernas. O Alan dos Santos, que segundo ele mesmo alegou, saiu do Brasil porque estava com medo de ser, sei lá, agredido ou morto por adversários, e o Abraham Weintraub, que também saiu do Brasil de maneira muito suspeita, possivelmente com o apoio do Itamaraty, porque ele tinha um passaporte como ministro, né, um passaporte diplomático, e esse passaporte ele foi revogado depois que ele deixou o Brasil, algumas horas depois. Então ele foi alguém que deixou o país porque também poderia, talvez, acabar preso. Então a gente fala aqui de 4 figuras, dentre muitas figuras do bolsonarismo, né, muitos extremistas bolsonaristas que estão circulando por aí, mas 4, de certo modo, viram as consequências de sua postura. Uma delas, que é, como eu disse, é a principal da reportagem, é a Sarah Winter. A Sarah Winter, ela encabeçou um grupo chamado 300 do Brasil, inspirado em parte, até onde a gente percebe, né, naqueles 300 de Esparta, né, os espartanos que defenderam a Grécia contra os persas, né, os Xerxes. Se vocês viram o filme, por exemplo, né, tem até aqui o 300 aqui atrás, aqui, olha, a história do Frank Miller aqui, né, que tem um retrato quase homoerótico dos espartanos. Você tem lá os 300 homens de Esparta, que em conjunto com outros gregos também, outros povos gregos, conseguiram segurar os persas durante um tempo, até que os gregos, os povos gregos pudessem, as cidades gregas, né, pudessem se organizar e se defender. É uma referência, e esses 300 do Brasil aí, encabeçados pela Sarah Winter, eles causaram um certo barulho, né, era um grupo pequeno, não chegava a 300, tinha ali uns 30, 40, mas eles causaram barulho, causaram tensão, na verdade, né, porque o que eles propunham ali era a formação, até onde a gente saiba, de acordo com relatos internos dos grupos de Telegram dos 300, e também o próprio site que eles tinham de crowdfunding propunha a formação quase de um grupo paramilitar, né, um grupo de autodefesa, um grupo para fazer desobediência civil, o que a princípio não é nada de errado, né? A desobediência civil, ela é um método não violento de confronto à autoridade, como a gente viu, por exemplo, primeiro codificado pelo Henry David Thoreau, filósofo americano, depois utilizado tanto por Gandhi na Índia para enfrentar o Império Britânico, quanto depois com Martin Luther King Jr. para enfrentar o racismo estrutural das instituições norte-americanas. Então você vê isso sendo usado de maneira sistemática por grupos de oposição ao establishment. Ela, Sarah Winter, queria usar a desobediência civil a favor do establishment, aparentemente, né? A favor do presidente Bolsonaro, que era um mito para ela. Eu quero ler um trechinho aqui da reportagem, né, que ela diz o seguinte: decidi me aposentar. Nunca mais vocês vão me ver gritando mito, mito. Hoje morreria de vergonha de fazer isso. Fiz tudo aquilo acreditando que havia um movimento para derrubá-lo. Eu me sacrifiquei para defendê-lo e faria tudo de novo, apenas de uma maneira diferente. E ela vai agora, na segunda reportagem, montar aqui uma empresa para dar cursos e palestras sobre conservadorismo. Então, segundo ela, ela vai se aposentar em sua carreira de extremista, militante extremista, e vai se tornar agora uma coach conservadora. E depois fala do Oswaldo Eustáquio, como eu falei, né, jornalista ou blogueiro bolsonarista, como ele é tratado na imprensa, blogueiro bolsonarista. Até o momento parece que teve um dano ali que pode deixá-lo paraplégico. O que resume essa reportagem, na verdade, é o triste fim, né, o triste destino dos extremistas, dos fanáticos, porque é isso que acontece.
Você tem as lideranças, você tem os cabeças dos movimentos extremistas, os líderes que geralmente saem impunes ou com punições muito mais brandas do que os seus seguidores, e abaixo deles você tem os fanáticos, que são aquelas pessoas que de fato estão dispostas à violência, de fato estão dispostas a agredir os demais, a causar violação da lei em prol do lema, né, em prol da mensagem propagada pela liderança. Então você tem Bolsonaro, que está enviando suas mensagens numa hierarquia de fanáticos, e quando chega lá embaixo, quando chega em figuras como a Sarah Winter, como Oswaldo Eustáquio, essas pessoas estão dispostas a pôr a sua segurança e a sua liberdade em risco para defender o mito, para defender a liderança, para defender o chefe supremo. E a gente vê isso também em diferentes momentos da história da humanidade, né? Líderes carismáticos, líderes autoritários que chegam ao poder e utilizam de uma militância para causar o caos, ou chegam ao poder graças a uma militância fanática que está disposta a sacrificar, a dar sua vida, muitas vezes, por movimentos extremistas. Então, a Sarah Winter compreendeu agora que ela foi longe demais, né, segundo ela, que também a gente não sabe dizer, né, porque a Sarah Winter tem um histórico muito antes de ser bolsonarista, ela já tem um histórico de ser extremista. Não me parece que ela vai pôr a mão na consciência agora e falar assim, olha só, eu sou uma extremista, eu vou maneirar agora. Ela só vai mudar o modo de ser extremista, né, porque tem gente que sempre está nos extremos, ela nunca consegue encontrar um tom moderado, nunca consegue transitar entre os extremos, está sempre lá pendendo, né, caindo da terra plana. Ou você vê, às vezes, a moderação, ou você vê um caminho deixando os extremos quando esse líder, quando esse sectário, ele precisa conquistar um público, uma outra frente que não seja a frente extremista. Porque os extremistas eles são limitados, na verdade, né? Os extremistas eles nunca conseguem adesão total. Eles nunca conseguem convencer todas as pessoas das suas pautas extremistas. Justamente por isso que eles são extremistas. Se a gente vai pensar, por exemplo, no nazismo, o nazismo era um movimento extremista. O nazismo ele era um movimento ultra reacionário, fascista, né? Como a gente pode pensar, fascista histórico, né? Não apenas no sentido derivado, mas fascista histórico, era um movimento extremista que chega ao poder, e mesmo quando estava no poder, o nazismo não tinha adesão da vasta maioria dos alemães. Não tinha. Tinha adesão de grupos fanáticos, tinha adesão de grupos extremistas, tinha adesão de certos líderes, certas lideranças que encampavam a mensagem do Hitler e transmitia isso para a população. Muita gente se calava, muita gente se omitia por medo. Você tem um governo autoritário, você tem um governo que mata as pessoas, você tem um governo que leva pessoas para campos de concentração. Se você se opõe a um governo extremista como esse, se você se opõe a um regime autoritário como esse, você vai morto. Muita gente em regime autoritário não concorda com a liderança autoritária, mas não se pronuncia, mas não se expressa porque tem medo. Nem todo mundo está disposto a dar sua vida, sabe, para mudar um regime. As pessoas se calam, muita gente acaba pecando nesse sentido por omissão. Então, o nazismo, como partido, por exemplo, sempre foi um percentual muito pequeno, proporcional pelo menos, da população alemã. Mas você tem essa onda, né? Você tem esse movimento que acaba arrastando tudo e as pessoas entram nisso porque não tem escolha muitas vezes. Você é levado pelas ondas, né? Você é arrastado pelo movimento. Então, muita gente reagia ao nazismo, por exemplo, de maneira escondida. Elas precisavam ocultar, muitas vezes a pessoa ocultava judeus no seu porão, ou arranjava algum modo para poder retirar judeus do país, ou poder salvar judeus ou alguns amigos. De algum modo as pessoas faziam seus esforços individuais, mas, claro, sempre temendo o regime. Um caso clássico, um caso histórico que a gente pode pensar aqui é o do Oskar Schindler, que foi até retratado no filme do Spielberg. Foi alguém que confrontou o nazismo dentro do seu modo, um empresário alemão que utiliza a sua empresa para tentar salvar algumas pessoas. Outro caso histórico, que nem é tão conhecido assim, foi do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro, né, o autor de Grande Sertão Veredas, autor de Sagarana, um grande autor brasileiro mesmo, que era um diplomata na Alemanha e ele conseguiu muitos vistos para retirar judeus da Alemanha durante o regime nazista. É alguém que, de fato, do seu modo, como ele podia fazer, tentou salvar algumas vidas. E era o que se fazia, na verdade, né? As pessoas não tinham como confrontar um sistema, um regime autoritário. Eles faziam a sua resistência interna. Então, é importante ressaltar, os extremistas sempre são minoria. Eles sempre são minoria, gente. Eles sempre são minoria. Mas são barulhentos. Fazem barulho na internet, fazem barulho nas ruas, eles causam uma distorção na percepção das pessoas. Nem todo mundo que apoia o Bolsonaro é como a Sarah Winter. Muita gente votou lá, apertou o número do Bolsonaro na urna e simplesmente votou pela onda, foi junto na onda, né? Não queria a volta do PT, não queria que a esquerda voltasse ao poder, não queria que o Brasil virasse comunista, entre aspas, né? Que era o medo que eles inculcavam nas pessoas. Muita gente votou por ignorância. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é um fanático, mas muitos fanáticos
estavam apoiando o Bolsonaro e muitos fanáticos encamparam o bolsonarismo até recentemente, até começarem a sentir na pele as consequências desse fanatismo. Então você, como eu disse na reportagem aqui, você tem 4 pessoas que são enumeradas aqui. Ontem a gente falou sobre o Alan dos Santos, né, que teve seu site Terça Livre fechado pelo YouTube, porque violou políticas da plataforma, não foi uma decisão judicial, mas também foi uma pessoa investigada pela CPMI das fake news, é uma pessoa que está arrolada ali nas investigações por atos antidemocráticos e por fake news também no Supremo, ou seja, você tem essas figuras até o pescoço atolada em investigações por supostos crimes que eles cometeram. Não é apenas uma adesão ao Bolsonaro, não foi apenas, sabe, pessoas que votaram no Bolsonaro, são pessoas que estavam dispostas a cometer crimes pelo Bolsonaro. E esse é o grande risco de movimentos extremistas. É justamente quando a pessoa está tão mergulhada nessa retórica ideológica, nesse tipo de lavagem cerebral, no final das contas, né? Estão tão atoladas nisso que elas não conseguem perceber como seus atos são perigosos para os outros e para si próprias também, e como pode ter consequências, né? Quando você tem um Estado de Direito, também acaba tendo consequências ilegais muitas vezes, né? As pessoas cometem crimes e acabam presas por causa disso. Como eu disse, eu desconfio, né? Eu acho muito difícil que esses extremistas, pelo menos esse aqui realmente, né, os mais radicais, eles vão mudar de ideia, eles vão abandonar o Bolsonaro, porque é um trabalho mesmo de lavagem cerebral, como eu disse, né? Como o Olavo de Carvalho opera com seus discípulos, é a repetição, é a insistência, é a desconexão da realidade. Por exemplo, é impossível separar esse movimento dos 300 do Brasil aí, separar isso daquilo que aconteceu no Capitólio, poucos dias antes da posse de Joe Biden nos Estados Unidos, né, na presidência dos Estados Unidos, quando trampistas, radicais trampistas, vão lá e invadem a sede do Congresso norte-americano e levam à morte de um policial do Congresso e também acaba sendo morto uma manifestante. Eles estão sendo agora investigados, muitos já foram presos, ou serão alguns deles indiciados por conspiração, ou seja, você pode ter pessoas ali que vão pegar 20, 25 anos de cadeia pela invasão do Capitólio, e é uma situação muito grave, na verdade, e tem a ver também um pouco com essa paranoia coletiva, né? Esse tipo de mensagem conspiratória que é propagada, uma luta contra as elites. Aqui vou mencionar 2 artigos do New York Times que eu li semana passada, que são assustadores, na verdade, né? Porque alguns desses que invadiram o Capitólio, eles fazem parte de uma teoria conspiratória chamada QAnon, que diz coisas maluquérrimas, na verdade, né? São coisas completamente ensandecidas, que haveria uma conspiração dos democratas de uma rede de tráfico de crianças e que tomariam sangue de crianças. É uma coisa completamente insana mesmo, gente. E eles reproduzem isso, eles acreditam nisso. Algumas pessoas mergulham de cabeça nesse tipo de teoria conspiratória. Numa das reportagens, um repórter do New York Times, ele passou 3 semanas investigando esses grupos do QAnon. Ele fazia parte de um grupo no qual os membros compartilhavam áudios. Você tem ali os áudios, as conversas das pessoas, e é o tipo de noção, né, o tipo de ideologia, nesse caso, o tipo de teoria conspiratória, que vai se retroalimentando. As pessoas vão compartilhando aquilo ali, vão criando meio que uma comunidade, e as pessoas vão se sentindo acolhidas dentro daquele grupo, e é uma lavagem cerebral de fato. Eles imaginavam que o Trump não aceitaria a vitória de Joe Biden, né, o resultado das eleições nos Estados Unidos, e que ele revelaria para o mundo a verdade sobre essa conspiração, né, sobre os democratas e esse tráfico de crianças, essa rede de tráfico de criança. Quando isso não acontece, quando o Trump simplesmente deixa o cargo da presidência e vai embora, esse repórter que estava acompanhando esse grupo ali dos conspiratórios, né, desses grupos dos teóricos da conspiração, ele vê como as pessoas começam a se dar conta da maluquice que eles estavam propagando e na qual eles acreditavam. Eles começam a ficar desorientados e alguns tentam, sabe, retificar a teoria. Bem, talvez depois a gente descubra. Eles começam meio que ficar perdidos. É quando eles não sabem para onde olhar mais. E eu vejo muito também isso nos radicais, nos extremistas bolsonaristas. Quando o Bolsonaro vai lá e muda a retórica, primeiro ataca o Centrão, primeiro diz que não vai ter conchavo, e de repente ele muda a retórica e passa a fazer conchavo com o Centrão, como alguns desses bolsonaristas começam a ficar desorientados, começam a abandonar o bolsonarismo, enquanto que os extremistas de fato vão modificando e vão falando assim, não, o Bolsonaro é um estrategista, o Bolsonaro está, sabe, tentando jogar o jogo aqui para poder se manter, para continuar fazendo sua luta. Ou seja, é preciso alterar um pouco a história, modificar a história para se conformar à realidade. Então, no final das contas, é sempre uma negação dos fatos, mas eu acho que eu vou pesquisar mais sobre como funciona a mente dessas pessoas que acreditam em teorias conspiratórias. Eu já tenho estudado bastante, na verdade, sobre o extremismo, né? Sobre o extremismo político, o extremismo fundamentalismo, muitas vezes, que leva pessoas a cometerem crimes por causa de suas ideologias, mas talvez entender um pouquinho como funciona o mecanismo da mente conspiratória, das pessoas que acreditam em, sabe, em teorias muito
desconectadas da realidade e acabam também se tornando extremistas por causa desse mecanismo psicológico de manipulação mental das pessoas, né? Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa reportagem aqui, falando da Sarah Winter e de outros extremistas bolsonaristas que agora estão pagando, né, pagando na prisão ou fora do Brasil, foragidos em alguns casos. O que você pensa sobre isso aqui? Se você acha que de fato as pessoas estão arrependidas e vão deixar o Bolsonaro e vão fazer outras coisas e vão, sabe, parar para pensar um pouquinho sobre o que fizeram ou não, o que você acha? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne também um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu estou com um curso agora de escrita narrativas lá, no qual eu estou ensinando para vocês técnicas narrativas para poder escrever livros, escrever histórias e talvez tornar um escritor também. E confie nos meus livros, tanto sobre o Bolsonaro, no qual eu falo muito sobre a ideologia bolsonarista aqui, e também um romance histórico sobre Jesus, o Rei dos Judeus. E hoje eu recebi também, agora há pouco, o livro dos Galãs Feios, que foi lançado pela Cota Editorial. Então, parabéns aos Galãs Feios. Fico muito feliz que a ponte que a gente fez com vocês, editora, tenha dado certo e vocês tenham conseguido publicar o livro de vocês. Parabéns pela conquista. A Cotter sempre faz um trabalho muito bom, um trabalho gráfico maravilhoso. Se vocês olharem aqui, por exemplo, esse do Bolsonaro aqui, eles fazem um trabalho com as capas internas e é um trabalho muito bonito. Então, vale conferir o trabalho da editora, porque eles são incríveis e eles são uma editora da resistência, né? Eles estão aqui nesse embate, eles estão publicando livros de autores que estão confrontando o Bolsonaro e a gente está fazendo essa parte aqui para tentar trazer um pouco mais de sanidade para essa conversa, para esse debate, trazer um pouco mais de conexão com a realidade. Não é fácil enfrentar os extremistas, mas a gente faz a nossa parte. Um grande abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!